Pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui à nossa última aula sobre ligações químicas. Vamos falar sobre ligação metálica. E ligação metálica, como o próprio nome já diz, metal, então vai ser uma ligação formada entre metais, né? Metal mais metal. E lembrando, o metal ele perde elétrons e forma cátions. Por isso que ele consegue fazer a ligação iônica, lembra? A aulinha de ligação iônica é formada por metal mais a metal. Então ele consegue fazer a ligação iônica e a ligação metálica, que a gente vai estudar hoje. E o que é essa ligação metálica? Como eu vim dizendo antes, as ligações metálicas são um tipo de ligações químicas que ocorrem, entre metais, e elas formam uma estrutura cristalina, chamada de ligas metálicas ou união de dois metais. Bom, e na ligação metálica a gente vai estudar a teoria do mar de elétrons, que vai determinar o fluxo de elétrons. E esse aqui é o modelo do mar de elétrons. Bom, quando nas ligações metálicas, ocorre a liberação de elétrons que formam cátions. Elétrons, eles são liberados que formam cátions. E esses elétrons são chamados de elétrons livres. E sendo assim, os elétrons mais externos, uma vez que estão mais distantes do núcleo do átomo, eles se movimentam livremente, formando uma nuvem ou um mar de elétrons. E esse modelo aqui do mar de elétrons, ele vai confirmar, vamos dizer assim, a propriedade de maleabilidade e ductibilidade dos metais. E esses elementos correspondem a um conglomerado de átomos, nêutrons e cátions imersos numa nuvem ou mar de elétrons. Tá aqui, que eles ficam, entre elas, flutuando. E assim formando as ligações metálicas, que mantêm os átomos unidos por meio de um retículo cristalino. E, como eu falei, esse modelo confere a propriedade de ductibilidade dos metais. E nós temos, como eu sempre trago aqui pra vocês, botei de amarelinho, as características... Nossa, esse aqui que é amarelinho. As características dos metais, certo? Que vão ser a condutibilidade, maleabilidade, ductibilidade e o brilho metálico, E altos pontos de fusão e ebulição. São sólidos em temperatura ambiente, exceto, isso aqui é muito importante, exceto o mercúrio, que é líquido em temperatura ambiente. Um exemplo do mercúrio que utilizava antigamente, hoje não é tão mais usual, é no termômetro, aquele líquido metálico, No termômetro é o mercúrio, que ele é líquido em temperatura ambiente, então utiliza ele para fazer aquela marcação, medição. E bom, para falar um pouco mais da ligação metálica, são os exemplos das ligas metálicas. Eu não comentei aqui, mas eu não coloquei aqui escrito, mas eu vou comentar. As ligas metálicas, constituídas por dois ou mais tipos de metais, e são formadas através das ligações metálicas, e são utilizadas para a confecção de muitos produtos que a gente conhece, que a gente utiliza na nossa vida dia a dia, como fio, lâmpada, textura de carro, de bicicleta, de viaduto, eletrodoméstico, e dentre outros. Foi isso, gente. Essa aula foi um pouco mais curtinha, porque é isso basicamente que tem que falar. Talvez eu traga na próxima aula, voltando lá sobre a tabela periódica, uma lista de exercício. E é isso, gente. Beijos. Obrigada por assistir.